Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na quarta-feira da quarta semana da Quaresma, aliás, comemorando São Patrício. Eu gosto de dar ele como exemplo para mostrar o significado do milênio. O famoso milênio do capítulo 20 do livro do Apocalipse, que a grande, a maciça maioria, também dos católicos, também dos católicos, não sabe interpretar corretamente. Precisam me ouvir, precisam aprender de mim. Precisam me ouvir. Mas não é sobre isso o assunto, né? Mas sim, o assunto é do batismo. Nesse quarto domingo, os catecúmenos iam na missa, e ali, na primeira vez que nós ajoelhamos antes da oração, naquela hora o sacerdote impunha as mãos sobre os catecúmenos e fazia um exorcismo, sobre eles. Então, sim, trata-se hoje, sobretudo, disto do batismo. A grande luz que este cego recebeu, que o mundo cego recebeu, e São Patrício é exemplo, veja, século IV, século V, né? A grande luz que este mundo recebeu é a luz da fé, da verdadeira religião, isto é, da Igreja Católica. Esta é a grande luz que iluminou este mundo. Alegramos-nos com ela, no milênio. Alegramos-nos dela por largo tempo. Milênio significa, sobretudo, isso, por um largo tempo. Vejam as grandes e belas promessas que nós ouvimos nas primeiras leituras, de glória de Deus, seja em relação a... Antes eu estava lembrando agora. Sim, seja em relação à renovação pessoal, livrar-se dos pecados, e para isso é que servia o exorcismo, para que as tentações demoníacas se afastassem dos catecúmenos e eles pudessem receber o batismo. Então, sim, vencer o pecado, vencer o mal. Vós confessastes ontem, que velo. Viestes e já vos confessastes ontem. Estais nos preparando para os sacramentos. É belo isso. Então, sim, essa é a grande promessa. A mais bela promessa que os homens jamais podem esperar. Uma consciência limpa. Isso aqui faz o batismo. Uma consciência limpa dos pecados. E por isso é um absurdo o cristão pecar. Depois do batismo, não se peca mais. Não se pode mais pecar. É um absurdo, um sem sentido. O pecado é um sem sentido. Vamos mais para o católico que foi batizado, que recebeu a Santa Fé. E por ela é iluminado, a sua vida inteira é iluminada pela fé. Não só a consciência limpa e tranquila, como e na primeira leitura nós recebemos essa promessa à terra prometida. Sim. E a nossa terra prometida, sabemos, é o novo céu e a nova terra, no qual Jesus vai transformar este mundo e todo o cosmos, todo o universo, com o seu retorno em glória e majestade. Completo o pensamento das leituras. Completo. Esse é o pensamento das leituras. Completo. O que realmente nos assombra e nos admira é como viemos a cair. Como decaiu a fé? Essa é a grande questão. Mas como decaiu a fé católica? Como pôde o demônio, depois de ter sido dominado e arrasado pela pregação, pelos sacramentos, pela vida de santidade,
Como pôde ele rebelar-se e voltar de novo a atacar a terra, mas de uma forma jamais vista, como aquela pela qual estamos passando. Como pôde? O que aconteceu com a Santa Igreja, com a Santa Fé? Hoje ainda, eu vi uma foto de Bento XVI, que agora, ontem, recebeu um dirigente lá da Azurra, sentadão, tranquilo, consciente, lúcido. Está para fazer agora, poucos meses, um mês, 94 anos. Está para fazer 94 anos. Durante todo esse tempo da sua renúncia, não que a igreja não estivesse sendo açoitada. Sim, a igreja vem sendo açoitada pelos ventos tenebrosos e infernais há séculos. Né? Ao menos desde a Revolução Francesa, onde termina o milênio. Os ventos do modernismo, que tragaram inclusive o próprio Bento XVI. Né? Os ventos do modernismo tragaram o próprio Bento XVI, com a Novela Teologia, com o Vaticano II, sobre o qual até hoje ele tem um juízo errôneo. Sobre o qual até hoje ele tem, Bento XVI, um juízo errôneo. E assim vai, liturgia, sobre a qual até hoje o próprio Bento XVI, sobre a liturgia, ele tem um juízo errôneo. Todo mundo louvando e bendizendo ele. Agora ele publicou uma coleção, acho que até de 10 livros sobre liturgia. Eu não li nenhum. Sinceramente, não me interesso. Ele tem grandes pensamentos, grandes contributos. Não desdigo isto. Mas da missa nova de Paulo VI, domingo. É sobre a missa nova de Paulo VI, domingo. Não me interessa. Não me interessa. Ele está em erro. Sobre o próprio movimento bíblico, sobre o próprio movimento bíblico, do qual ele reagiu. Sobre esse ele reagiu. Leia-se os seus documentos, leia-se Jesus de Nazaré, sua trilogia sobre Jesus, né? Mas mesmo assim, não tão forte e suficientemente para tirar a igreja dessa leitura da Bíblia que não basta para renovar a vida e a fé da igreja. Então, sim, já vimos sofrendo sobre, e não só ele, nós todos, eu inclusive, vimos sofrendo esses ventos da modernidade, mas agora, depois desses 8 anos já completos, estamos indo para o 9º, contra a igreja, de igreja bergoliana, cismática, herética, sem fé, apóstata, igreja apóstata. Como pode? Como podemos chegar a isto, queridos? A esta igreja? E como chegaremos a uma igreja mundial? Já está aí. O que se vangloriou depois da viagem do antipapa Francisco ao Iraque é de que a igreja mundial já está praticamente desenhada, feita, concluída, praticamente já. Então, chegar a uma igreja mundial que vá adorar o próprio Lúcifer no lugar de Deus. Como chegar a isso? Como se chegou a isso? Como se chegou a isso? Com a grande cegueira da humanidade. Uma contra-igreja que está capitaneando. Sim, agora a essas alturas, ela já é um grande órgão de implantação da nova ordem.
Bergoglio faz propaganda direta. Ele diz, sim, que é necessário um renovamento de tudo isso. Ele diz, assim, que é necessário uma igreja mundial. Ele diz isso agora com todas as letras. Ele tem dito. Essa semana ele tem dito isso. Essa semana ele disse isso. Essas duas coisas. Como nós chegamos a isso? É a grande. Como pode ter perdido assim a fé, a religião? Como podemos ter perdido? A ponto de sermos um pequeno resto, de receber esses jovens lá de Goiânia, milhares de quilômetros, para poderem receber o matrimônio, para poderem dar batismo ao filho. Como pode ter chegado a este ponto? Como podemos chegar a este ponto? Queridos, é um mistério da iniquidade. É o mistério do fim dos tempos, do fim do mundo. Porque chegamos a um tal ponto que só Deus pode restaurar isso tudo. Toda a nossa pregação, todo o nosso trabalho. Fico de novo pensando em São Patrício, que converteu a Irlanda com trabalho, com pregação. Mas o nosso trabalho parece não dar fruto nenhum. É minguadíssimo o fruto do nosso trabalho. Minguadíssimo. Chegamos nesse tempo. Essa é o que aparece também no Evangelho de hoje. E me choca, né? E me choca. Nos aconteceu o pior. Nos aconteceu o pior. Não confessamos Jesus mais e nos aconteceu o pior. O que choca, e aparece no Evangelho de hoje, é o fato de a cegueira ter voltado, e uma cegueira ainda pior. Mas estamos nas trevas mais densas e escuras jamais vividas pela humanidade. Então, sim, chegamos a isso. A tal ponto que não nos resta outra que esperar. Sofrendo com o mundo, esperar paciente, jubilosamente, esperar o retorno do Senhor em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.